Vamos então para o nosso último bloco. Vamos falar rapidamente sobre arras e depois resolver aí alguns exercícios referentes ao inadimplemento, a todo o tema do inadimplemento que vimos nesses últimos 4 blocos. Ok? Você sabe o que é arras ou o que são arras? E aí, hein? Esse é um tema que eu costumo dizer interessantíssimo para cobrar em prova, né? Não à toa você vai encontrar aí nesses sites de questões várias questões sobre arras, mas é um tema extremamente simples, fácil. Por que tão cobrado? Exatamente pelo fato de que muitos não têm a menor ideia do que significa arras. Então, realmente, só aqueles que estudaram conseguirão responder alguma questão sobre o tema, né? E, professor, mas eu fiz a faculdade de Direito? Não me lembro. Tá? Não briga com o seu professor de Direito das Obrigações, não. Porque eu sou professor de Direito das Obrigações e confesso que no nosso plano de ensino é muito difícil chegar em arras. Muito difícil. Para não dizer quase impossível, porque o plano de ensino de Direito das Obrigações é muito grande para falar em um semestre só. E, geralmente, chegar em teoria do inadimplemento já é muito complicado. Passar de mora, mais complicado ainda. Então, eu, na faculdade, costumo deixar cláusula penal e arras já para o estudo do direito contratual. E falo sobre arras quando trato sobre a extinção da obrigação por direito de arrependimento. Tá? Mas imagino que muitos professores e muitas faculdades nem consigam tratar o tema, dada a extensão da disciplina. Então, muitos alunos, muitos concurseiros, que inclusive são formados na faculdade de Direito, não sabem responder o que são arras. Porque nem mesmo na faculdade viram o tema, mas está lá no Código Civil. E é mais comum do que se imagina. Tenho certeza absoluta que, assim como você sabia o que era cláusula penal, só que a conhecia como multa, também sabe o que são arras. Mas provavelmente as conhece como sinal. Sinal. Já ouviu falar de sinal, né? Pois é. Arras é sinônimo de sinal. Arras nada mais são do que o sinal que se paga para confirmar a celebração de um contrato, para amarrar um negócio. As arras são valores ou bens móveis entregue por um dos contratantes ao outro, em regra, como confirmação da celebração de um contrato. Em regra, como confirmação da celebração de um contrato, tornando obrigatório a partir de então. Por isso, nós afirmamos que a natureza jurídica das arras é de pacto acessório, ou seja, de um acessório contratual. Veja bem, quando falamos sobre juros, eu disse que a natureza dos juros era de bem acessório, fruto civil. A cláusula penal e as arras têm natureza de cláusulas acessórias ao contrato, de pactos acessórios, de pactos adjetos. Por isso, é certo dizer que nós nunca veremos uma cláusula penal de forma autônoma. Da mesma forma, nunca veremos arras na sua autonomia, na sua independência. Por quê? Porque são pactos adjetos. São pactos acessórios. Pressupõem a existência de um pacto principal. Não tem como eu virar para você e falar assim, vamos firmar uma cláusula penal? Mas qual que é o objetivo dessa cláusula penal? Ou virar para você, me dá um sinal. Você vai virar e fazer assim, né? Pá, beleza?
Agora, me dá um sinal num contrato de compra e venda que nós estamos firmando. Vamos colocar uma cláusula penal num contrato de compra e venda que estamos firmando. Aí faz sentido. São pactos adjetos. Portanto, pressupõem a existência de uma cláusula, uma obrigação principal. E estão em dependência desta obrigação principal. Princípio do accessorium sequitur principale. Se a obrigação principal for julgada nula, for anulada, se extinguir, a cláusula penal também vai, as arras também. Princípio da acessoriedade. Mas para compreender primeiro o que é, então, arras nada mais são do que o sinal. Portanto, trata-se de um valor em dinheiro ou um bem móvel que é entregue por um dos contratantes ao outro contratante com o objetivo, em regra, de confirmar a celebração de um contrato definitivo, tornando-o obrigatório o acordo entre as partes. Okay? Tem natureza acessória e tem caráter real. Por quê? Porque se aperfeiçoa apenas na entrega. Tá? Em direito contratual, a gente estuda a diferença entre contratos consensuais e contratos reais. Né? Contrato consensual é aquele que se aperfeiçoa na manifestação da vontade, os reais na entrega. Pois é, só existe sinal quando é entregue. Só tem como eu cobrar sinal quando entregue. Perfeito? O artigo 417 traz uma redação interessante. Veja bem, diz lá, ó, se por ocasião da conclusão do contrato uma parte der à outra, a título de arras, dinheiro ou outro bem móvel, deverão as arras, em caso de execução, ser restituídas ou computadas na prestação devida, se do mesmo gênero da principal. Traduz isso aqui. Simples. As arras, elas possuem algumas funções. Já vamos falar sobre elas. A principal função, em regra, né, esta é a função do sinal, é confirmar a celebração do contrato. Beleza. Mas existem outras funções. Uma delas, traduzida aqui no artigo 417, é de antecipação do pagamento. Né, de pagamento inicial. Porque o valor que eu dou a título de sinal, meus caros, o legislador está dizendo que ele será abatido no todo. Então, se eu vou comprar um carro, né, colocar em números redondos, vou comprar um carro, valor de R$70 mil, por exemplo, e para confirmar a celebração do contrato, dou aqui um sinal de R$1.000, eu vou pagar mais 69. Porque essa entrada que eu dei, esse sinal que eu dei, já funciona como início de pagamento. O que o legislador está destacando aqui, veja bem, o sinal nem sempre será em dinheiro. Posso dar um sinal, um bem imóvel. Está afirmando que o que se deu a título de sinal, se tiver a mesma natureza da obrigação principal, será abatida. Então, a minha obrigação é R$70 mil, eu dei um sinal de R$1.000, então abate. Agora, se como sinal eu dei uma moto, não tem como abater, né? Não é fungível. Então, quando pagar todo o meu débito, aí a moto me é restituída. E bem, artigo 417, se por ocasião da conclusão do contrato, uma parte der à outra, a título de arras, dinheiro ou outro bem imóvel, deverão as arras, em caso de execução, em caso de cumprimento integral da obrigação, ser restituídas. Eu dei a moto como sinal, me devolve ela, cumpri tudo. Ou computadas na prestação devida, se do mesmo gênero da principal. Devo R$70 mil, dei R$1.000 de sinal. Não vou pagar 70, vou pagar 69. Computa. Abate. Início de pagamento. Ok? Por que eu tenho dito que, em regra, a função do sinal é confirmar a celebração do contrato? Por quê? Por conta do seguinte. Existem duas espécies de arras. Isso eu quero que você anote. Tá? Arras, sinônimo de sinal. Trata-se do valor ou de um bem imóvel
que um dos contratantes entrega ao outro, em regra, para confirmar a celebração do contrato. Em regra, por quê? Porque existem duas espécies de arras. E são essas espécies que caem na prova. O tema é simples, curto, objetivo. Tá? Prometo ser breve para a gente resolver logo as questões. Mas precisamos compreender. Existem duas espécies de arras. Arras confirmatórias e arras penitenciais. As arras confirmatórias servem para cumprir com a função originária, com a função original do Instituto. Eu disse, em regra, o sinal serve para confirmar a celebração do contrato, tornando-o obrigatório entre as partes. Quando me refiro, pois, às arras confirmatórias, esta espécie serve para cumprir com a função original do Instituto, qual seja, confirmar a celebração do contrato. Olha o nome. Eu estou comprando meu carro no valor de R$70 mil, só que esse carro está numa outra cidade, bem distante. Virei para o meu comprador aqui, para o meu vendedor, melhor dizendo, assim, eu quero o carro, tá? Pode mandar trazer. Ele vai trazer o carro para mim. Agora, você imagina a situação desse cara me trazer o carro e eu sair do contrato. E eu simplesmente desistir do contrato. Veja bem, para viabilizar o contrato, ele me pediu e eu concordei. Eu vou dar aqui de sinal R$1.000. Para quê? Para confirmar que eu não vou desistir. Grava essa palavra, grava essa expressão. Vou dar o sinal para confirmar que eu não vou desistir. Estou começando o pagamento aqui exatamente por isso. Pode trazer, está aqui R$1.000 de sinal. Não vou desistir, não. Trazer. Não vou desistir. Pode trazer. Arras confirmatórias. A sua função principal é o quê? Confirmar a celebração do contrato. Só que ela tem uma outra função. Essa confirmatória aqui. Estamos na primeira espécie. Tem uma outra função. Qual é? Prefixação de perdas e danos. Inclusive, essa função aqui faz com que as arras se assemelhem à cláusula penal. No bloco passado, eu falei sobre cláusula penal. Cláusula penal é o quê? É uma prefixação, é uma estimação de perdas e danos. Então, eu coloco uma multa. Só que a ideia da cláusula penal é o que nós convencionamos aqui, uma multa que você vai me pagar se ficar inadimplente. As arras confirmatórias, as arras confirmatórias que servem principalmente para confirmar o contrato, além disso, elas servem como prefixação e antecipação de um valor indenizatório. Eu estou prefixando o valor de eventual perdas e danos. Caso, por exemplo, o meu vendedor traga esse carro para cá e eu desista. Eu dei o sinal para comprovar que eu estou confirmando o contrato que nós firmamos, não vou desistir. E aí ele me traz o carro. E aí eu desisto. Já comecei a pagar a indenização. Só que você percebe que os danos desse indivíduo podem ser superiores ao valor do sinal que dei? Puxa vida, eu dei um sinal de R$1.000 e ele movimentou ali seus funcionários, etc. Né? Contratou cegonha para trazer o carro lá de uma cidade muito distante para mim. Ele gastou muito mais do que R$1.000. Muito mais do que R$1.000. E aí trouxe, eu disse que não ia desistir, tanto que entreguei ali as arras confirmatórias e desisti. Neste caso, o que eu paguei é apenas mínimo indenizatório. Gravem isso. As arras confirmatórias servem para confirmar e servem também como prefixação de perdas e danos caso
caso ocorra inadimplemento. Mas pode ser que o valor das arras seja muito inferior ao valor real do prejuízo assumido pelo credor. Por isso, as arras confirmatórias admitem indenização suplementar. Admitem indenização. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou do professor Stanley? Digo para vocês, sem medo de ser feliz, que o professor Stanley é um dos melhores professores de Direito e Processo Civil do Brasil. Ele é uma estrela em ascensão, com certeza, professor Stanley, aqui da Lá Concurso. Eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o Stanley como nosso parceiro, nosso professor, nosso amigo da nossa casa aqui da Lá Concurso. E ele preparou um super curso de Direito Civil, né? Então, o professor Stanley é o nosso professor aqui de Direito Civil e nós estamos montando uma isolada com todas as aulas de Direito Civil constante no site para a galera. Quanto custa, professor? Você não vai nem acreditar. Olha só, 10 parcelas, tá? 10 parcelas de R$ 9,00, ou seja, R$ 90,00 você vai ter direito à isolada do professor Stanley aqui da Lá Concurso. Professor, o que tem nesse módulo, né? Nós temos a parte geral e nós temos também a parte específica, né? A parte geral das pessoas, dos bens ali, dos fatos jurídicos, né? É a parte geral do Código Civil, gravado por Stanley, e a parte especial, claro, não são todos os módulos, mas lá nós temos lá o direito das obrigações, nós temos das obrigações, temos contratos, parte geral, direito das coisas. E o professor Stanley tem uma agenda de gravação conosco aqui da Lá Concursos, semanalmente, durante 90 dias. Olha só, papo reto com vocês, durante 90 dias você vai ter direito a todas as atualizações no site. E além disso, você pode assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Eu, professor Luiz, eu sou até suspeito de falar desse profissional maravilhoso que é o professor Stanley, mas eu digo para vocês que quem estuda com Stanley fica fã do direito civil e do processo civil. Essa isolada é de direito civil. Nós estamos preparando a isolada do professor Stanley também de processo civil. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço, espero vocês aqui na Lá Concursos. Fui, tchau. Clique like.